Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos dar início agora à nossa aula de véspera para a prova de procurador do Estado do Amazonas. A gente vai contemplar as matérias de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. A ideia, naturalmente, não é abarcar toda a matéria, porque essa não é a intenção de uma aula de véspera, mas contemplar aqueles pontos que a gente acha que tem mais cara de prova, que já foram cobrados em outras oportunidades, algumas decisões mais recentes que podem ser exploradas e tentar fazer isso da forma mais rápida, mais didática possível. A gente vai começar por direito do trabalho hoje, beleza? Só jogar aqui os slides. Vamos começar, pessoal, falando sobre extinção contratual. A matéria relativa à extinção contratual, ela tem sido recorrentemente cobrada nas provas. Na prova da FCC, por exemplo, PGE Goiás, foi explorada uma questão relativa à rescisão do contrato de trabalho, quais seriam as verbas rescisórias devidas naquela hipótese. Então, para começar enfrentando a matéria, queria relembrar com vocês as principais hipóteses de rescisão contratual, obviamente no contrato por prazo determinado, tendo visto que esse é o contrato mais recorrente no mundo do trabalho e é também o contrato mais explorado nas provas. A primeira hipótese que a gente tem de rescisão contratual é a rescisão sem justa causa. E nessa hipótese, quais são as verbas rescisórias que serão devidas ao empregado? É o saldo de salário, que é aquele salário proporcional ao mês que foi trabalhado. Imaginemos que o trabalhador ele laborou até o dia 20 de maio. Ele vai receber, nesse caso, a título de saldo de salário, os respectivos 20 dias de trabalho. As férias vencidas, que são aquelas férias referentes ao período aquisitivo que já foi completado, e as férias proporcionais, que são aquelas férias em que o trabalhador ainda não adquiriu todo o período aquisitivo. Ele tem, por exemplo, 8 dozeavos, 9 dozeavos de férias, beleza? Ele vai ter direito aí no aviso prévio, que vai ser proporcional ao tempo do trabalho dele. Lembrando a proporção que a cada um ano de trabalho são mais 3 dias no aviso prévio, que começa em 30 e daí diante mais 3 dias por cada ano. Vai ter direito ao 13º, que também é chamado de gratificação natalina, ao FGTS, e nesse caso especificamente é a multa de 40% sobre os depósitos existentes no FGTS, e o seguro-desemprego. E aqui só um parêntese. O seguro-desemprego ele não é propriamente uma verba rescisória, mas ele é uma parcela, uma vantagem que é dada ao trabalhador em razão da rescisão do contrato de trabalho de forma involuntária por iniciativa do empregador. Então, o seguro-desemprego ele é pago pelo Estado, não propriamente pelo empregador. Mas as provas elas tendem eventualmente a cobrar essa informação para saber quais são as hipóteses que o trabalhador vai ter direito ou não de seguro-desemprego. E a hipótese clássica é quando há a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador e sem justa causa, beleza? A segunda hipótese que a gente vai tratar agora é a hipótese de culpa recíproca. O que significa a culpa recíproca? É a hipótese em que o contrato de trabalho ele foi rescindido porque tanto o empregador quanto o empregado eles cometeram alguma falta grave, eles descumpriram o pacto contratual. Assim, nessa hipótese que houve um descumprimento, uma conduta faltosa, culposa de ambos os contratantes, vai gerar necessariamente uma rescisão contratual, mas com uma apuração dos haveres rescisórios menor. Nessa hipótese, o trabalhador vai ter direito ao saldo salarial, às férias vencidas, e relembrando, são aquelas férias que já foi completado o período aquisitivo, e ele vai ter direito a 50% das férias proporcionais e 50% do 13º, do aviso prévio e do FGTS. O que é que significa isso especificamente no FGTS? Ele vai ter direito a 20% da multa referente ao depósito, à totalidade dos depósitos. A multa normalmente se refere a 40% da totalidade dos depósitos existentes na conta vinculada do FGTS. Caso haja uma rescisão por culpa recíproca, ele terá direito a apenas 20% desse montante. Em regra, 40%, sendo 50%, ele vai ter direito a 20%. Terceira hipótese, pedir demissão. Não é uma hipótese comum, mas naturalmente é possível. Ninguém pode ser obrigado a trabalhar contra a sua vontade, não. O princípio da liberdade. Então, nesse caso, se o trabalhador, por iniciativa própria, ele resolve rescindir o seu contrato de trabalho, ele vai ter direito ao recebimento do saldo de salário, as férias vencidas e proporcionais e o 13º, certo? Aqui só um parêntese. O aviso prévio ele vai ser devido para a empresa. A empresa, nessa hipótese, ela tem o direito de exigir do trabalhador que avise com antecedência mínima de 30 dias que estará se desligando do trabalho. E aqui um parêntese que é importante. O aviso prévio para
O empregador, ele será proporcional, isto é, se o trabalhador tiver mais de um ano de contrato, o aviso prévio será majorado 3 dias por cada novo ano de trabalho. Entretanto, o contrário não é verdadeiro. O que é que eu quero dizer com isso? Como o aviso prévio foi previsto como um direito do trabalhador na Constituição, a interpretação que prevalece no TST é que para a empresa não há como a empresa exigir eventualmente que o trabalhador, se tiver muitos anos de contrato, ele comunique com 45 dias, com 60 dias. Não. Nessa hipótese, o aviso prévio vai ser fixo, vai ser necessariamente de 30 dias. Tranquilo? Por fim, a hipótese mais excepcional é a rescisão por justa causa, que é a rescisão por iniciativa do empregado em que o empregado cometeu uma falta. Nessa hipótese em que, por iniciativa do empregador, o empregado cometeu uma falta, no caso ele cometeu improbidade, ele cometeu uma insubordinação, uma indisciplina, o trabalhador, nessa hipótese, ele só vai ter direito às férias vencidas, que são aquelas férias em que o período aquisitivo já se completou, e ao saldo de salário. Nessa hipótese, portanto, ele não tem direito às férias proporcionais, ele perde o direito às férias proporcionais e ele perde igualmente o direito ao 13º salário proporcional. Naturalmente, não há que se falar em aviso prévio e também não há que se falar em FGTS, porque a demissão não foi motivada. Ela foi motivada por uma conduta praticada pelo empregado. Tranquilo? Acho que esse é um cenário bom para a gente começar, para entender, se cair uma questão pela prova, é importante saber qual hipótese que a gente está falando e qual será necessariamente a consequência, as verbas decisórias devidas em cada uma dessas hipóteses. Vamos seguindo. Ainda sobre extinção contratual, qual o prazo que a empresa, em regra, vai ter para pagamento dos haveres rescisórios, das verbas rescisórias? De acordo com o artigo 477, esse prazo é de 10 dias a contar da extinção do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho foi extinto, a empresa tem 10 dias para efetuar o pagamento do aviso prévio, do 13º proporcional, das férias vencidas, das férias proporcionais, certo? E se a empresa não pagar, Felipe, o que é que vai acontecer? Se a empresa não pagar, há uma multa específica prevista na CLT, que é a multa do artigo 477, parágrafo 8º. Já caiu muitas vezes em prova assim, só a expressão multa do artigo 477, porque essa é uma expressão comum na Justiça do Trabalho. A multa do 477, ela se refere especificamente a essa multa relacionada ao não pagamento das verbas rescisórias de forma tempestiva. E essa multa, ela corresponde ao valor do último salário do trabalhador. Então, se o trabalhador ele eventualmente recebe um salário mínimo e a empresa não paga as verbas rescisórias no prazo de 10 dias, ela vai pagar, além das verbas rescisórias devidas, mais uma multa no valor de um salário mínimo. Se o salário do empregado for 10 mil reais, a multa corresponderá a 10 mil reais. A multa sempre será calculada com base no último salário do empregado. Por fim, uma última hipótese mais recente, que a gente entende que tem cara de prova, é a questão relativa à força maior e à pandemia. O que é isso, pessoal? A CLT prevê no artigo 502 que nas hipóteses de força maior, a rescisão, a indenização relativa à extinção contratual, ela será diminuída pela metade, será 50%. No caso especificamente de uma rescisão por justa causa, isso equivaleria a dizer que o aviso prévio e o FGTS seriam pagos pela metade, porque esses, no rigor, são as indenizações que o trabalhador tem direito. A férias proporcionais, o 13º proporcional e as férias não são propriamente uma indenização, são direitos conquistados pelo trabalhador. A grande questão que foi discutida nos últimos anos foi o seguinte: a pandemia, ela caracteriza a força maior? O empregador, em decorrência da pandemia, do lockdown, de todas aquelas restrições, ele poderia extinguir o contrato de trabalho dos seus empregados com base na força maior? Houve um caso emblemático de uma churrascaria no Rio de Janeiro que promoveu uma rescisão de 200, 300 trabalhadores, alegando força maior por conta do lockdown. O caso foi para a Justiça, movimentou o Ministério Público do Trabalho, e o TST sedimentou o entendimento que é possível haver a caracterização da força maior, desde que tenha ocorrido a extinção da empresa com o encerramento das atividades. Então, eu só posso falar que houve um caso de força maior, que o contrato foi reincidido por um fato superveniente, fato para o qual a empresa não tinha como se opor, o que potencialmente poderia ser a pandemia, se a pandemia provocou necessariamente a extinção da empresa e o encerramento completo das suas atividades. Então, se a empresa não encerrou completamente suas atividades, ela só teve uma restrição circunstancial, se for uma restrição temporária, de 2, 3 meses, depois ela voltou, ela continuou a operar,
a empresa não pode transferir esses riscos para o empregado e não pagar essa rescisão adequada. Entendeu o TST, portanto, que, em regra, a pandemia não pode caracterizar uma hipótese de força maior. Só poderá caracterizar se, por conta da pandemia, do lockdown e todas aquelas restrições, houve a extinção da empresa com o encerramento das suas atividades. Beleza? Vamos seguindo. Responsabilidade civil, outro tema que é bastante recorrente. Aí você gosta de cobrar isso e gosta de cobrar esses pontos. No edital especificamente do Amazonas tem um tópico que me chamou a atenção, que é um tópico específico fazendo referência a dano existencial. Então vamos lembrar aqui um pouco o que é um dano existencial. Dano existencial, pessoal, é um dano imaterial que atinge a qualidade de vida do indivíduo. É um dano, digamos, que não é propriamente no rigor um dano moral, nem também um dano material. Tem uma doutrina que entende que seria algo intermediário. Para a prova objetiva, o que é importante vocês saberem? Que é um dano que vai prejudicar diretamente a qualidade do trabalhador. A vida dele foi profundamente afetada de tal modo que ele faria jus a uma indenização. Qual era a hipótese clássica e defendida pela doutrina e até mesmo pela jurisprudência historicamente? Jornadas extenuantes. O trabalhador eventualmente trabalhasse 10 horas, 12 horas, 14 horas. Se entendia que diante dessa jornada tão exaustiva, tão cansativa, sem descanso, sem oportunidade de outras atividades, o trabalhador teria sofrido um dano à sua própria existência. A sua própria dignidade estaria sendo violada. O que é que entendeu o TST no ano passado, 2021? Que é possível caracterizar a jornada extenuante como um impósito de dano existencial. Entretanto, para isso, é preciso que o trabalhador comprove que houve um efetivo prejuízo ao convívio familiar. Ele vai ter que provar necessariamente uma relação em causalidade. É dizer, olha, senhor juiz, eu fui privado de participar do aniversário do meu filho, eu não pude estar com minha mulher no aniversário de casamento, eu não pude acompanhar meus pais, eu não pude desfrutar desse momento com a minha família por conta de uma prática extenuante. A simples prática de jornada extenuante, exaustiva, é que eu coloquei hoje lá até está incompleto, não é? A simples prática de jornada extenuante não é extenuante. A simples prática de jornada extenuante não caracteriza dano moral, certo? Então, não é o simples fato de eu ter praticado uma jornada extenuante que vai gerar o direito ao dano moral. O que vai gerar o efeito, a consequência ao dano moral, esse dano existencial, melhor dizendo, é o efetivo prejuízo que eu tive ao convívio familiar. Eu tenho que provar que efetivamente eu não pude desfrutar de momentos com a minha família. Então, diante dessa minha privação, desse momento, dos valores que representa a família, é possível a condenação em dano existencial. Mais um aspecto relacionado à responsabilidade civil é a dispensa de trabalhadores portadores de deficiência. E aqui é importante que isso aqui faz uma correlação direta, pessoal, com estabilidade e garantias provisórias no emprego, que é outro tema que as bancas adoram cobrar. Então, assim, recomendo para vocês darem uma lida na Lei 8.313. Ela vai explicar melhor essas hipóteses de quando é que a empresa vai ter a obrigação, qual o percentual que cada empresa vai ter direito de ter obrigatoriamente um percentual de empregados PCD. Do ponto de vista da responsabilidade civil, o que é importante a gente destacar nesse momento? Que se uma empresa, naturalmente com mais de 100 empregados, ela tem a obrigação de contratar um PCD, aquele PCD ele só pode ter o seu contrato extinto se um outro PCD for contratado. Enquanto o outro PCD não for contratado, aquele PCD ele tem direito a uma estabilidade, ele tem direito a garantia. Por quê? Porque a contratação dele ela visa respeitar e obedecer um preceito legal da inclusão social, da necessidade das empresas contemplarem pessoas portadoras de deficiência. Então, entendeu o TST que, havendo uma dispensa de PCD com de respeito ao percentual mínimo previsto na Lei 8.213, haverá, nesse caso, um dano moral in re ipsa, porque essa demissão ela seria uma hipótese de abuso de direito. A empresa, portanto, estaria extrapolando, violando a sua prerrogativa de rescisão imotivada do contrato de trabalho, e nesse caso, diante dessa violação, desse abuso, o trabalhador ele faria jus a uma indenização por danos morais. É uma forma até mesmo de coibir, de evitar que novas demissões desse tipo sejam adotadas. Tranquilo? Muita atenção com esse tema relacionado a PCD, vocês vão ver mais tarde que em outra oportunidade o TST também teve um julgado bastante interessante sobre o caso. É um tema em voga. Mais um aspecto aqui, um aspecto bem interessante relacionado à legitimidade.
E esse aqui, pessoal, é o caso da Vale. Esse aqui foi um julgado do TST referente especificamente à Vale, aqueles acidentes em Brumadinho que geraram um conjunto de reclamações trabalhistas. Qual era o ponto em questão? A indenização, melhor dizendo, a morte de um trabalhador, ela gera direito naturalmente aos seus familiares de pleitearem dano moral em ricochete. O que é isso? O meu pai morre, minha mãe morre. Eu digo, olha, em razão do falecimento do meu pai, eu sofri um dano. Eu tive minha integridade abalada, eu tive minha dignidade abalada, eu estou sendo privado do convívio com meu pai, com minha mãe, eu não vou ter mais essa oportunidade. É um dano irreparável, é um dano que, a despeito da morte do evento certo, eu não estava preparado, isso não era um evento normal, isso foi proporcionado, foi causado por uma conduta empresarial. Nessa hipótese, a jurisprudência é tranquila que haverá um dano moral em re ipsa, em razão da morte do empregado, por conduta do empregador, os seus familiares eles têm direito a buscar um dano moral em ricochete. Basta pensar, além do caso de Brumadinho, mas basta pensar na hipótese que um pedreiro morre numa obra e os seus filhos são privados do convívio com o pai, a esposa é privada do contato com o marido e tudo mais. Mas qual foi a hipótese específica que o TST se debruçou? Até que grau sucessório há legitimidade para pleitear esse dano moral em ricochete? O caso específico diz o seguinte: um sobrinho, ele pode pleitear dano moral em ricochete em razão da morte do seu tio? Qual foi a posição adotada pelo TST? Sim, é possível. O TST, nesse caso, adotou que o critério sucessório, portanto, até o quarto grau, é o que confere legitimidade para alguém pleitear o dano moral em ricochete. Entretanto, apenas até o terceiro grau, esse dano será em re ipsa. O que é que isso quer dizer? Se meu pai morre, como minha relação de grau dele é até o terceiro grau, eu não preciso provar uma relação de intimidade, uma relação de proximidade. Eu não preciso comprovar que eu tive algum prejuízo, que isso me abalou. Esse dano, nesse caso, ele é presumido, ele é in re ipsa. Entretanto, para os parentes de quarto grau, especificamente, portanto, o caso que eu citei, que é o caso enfrentado pela jurisprudência de um tio com um sobrinho, o sobrinho, para pleitear a indenização pela morte do tio, vai ter que comprovar que aquele tio frequentava a sua casa, aquele tio tinha uma relação afetuosa, uma relação presente, de proximidade, fazia parte do seu círculo de convivência e que, de fato, por conta da morte, aquilo abalou a sua dinâmica pessoal, a sua rotina. Então, assim, para os parentes de quarto grau, o TST entende que é possível dano moral em ricochete, mas o parente de quarto grau terá que fazer uma comprovação a respeito dessa relação de proximidade. Última hipótese referente que a gente vai tratar hoje sobre responsabilidade civil. É a hipótese do limbo previdenciário. Uma hipótese interessante porque também cai direito previdenciário na prova do Amazonas e é uma questão que eventualmente pode ser multidisciplinar. O que é o limbo de previdenciário, pessoal? Primeiro vamos voltar nesse conceito. O trabalhador, como vocês sabem, se estiver afastado por mais de 15 dias, em razão de uma doença, ele vai ser encaminhado para o INSS e haverá a suspensão do contrato de trabalho, tendo em vista que o pagamento dos salários será feito pelo INSS, pela autarquia previdenciária. Nos 15 primeiros dias, a interrupção, quem paga os salários é o empregador, beleza? Qual é a hipótese do limbo previdenciário? O INSS, após esse afastamento, conclui que o trabalhador não está mais incapacitado e diz que ele pode retornar às suas atividades. Então, o trabalhador sofreu um acidente, mas já passou 6 meses, agora ele já está apto, ele pode voltar a trabalhar. E quando o trabalhador chega na empresa, ele diz, não, o INSS está errado, você não se recuperou, você não está em condições, você não está adequado, você não consegue voltar. Não, vá brigar lá no INSS, você tem que rever isso no INSS. Você não dá para trabalhar desse jeito, assim não dá. E o empregador, nessa hipótese de previdenciário, ele impede que o trabalhador retorne. E ao impedir que o trabalhador retorne, ele impede o quê também? Ele impede que o trabalhador receba o seu salário. Porque se não há trabalho, não há salário. Então, o empregador discorda da posição do INSS, entende que não é possível a volta ao trabalho e também não quer pagar o respectivo salário. Então, o empregado, nessa situação, ele fica no limbo. Ele nem fica com o INSS, nem fica com o empregador. Ele fica do lado para o outro. Ninguém quer ele. O INSS não quer porque entende que ele está apto, e o empregador também não quer porque entende que ele está inapto. Nessa situação de limbo previdenciário,
O TST entendeu que essa é uma situação ilícita. O empregador não tem a prerrogativa de dizer que o empregado não está apto e não permitir o retorno ao trabalho. Esse impedimento ao trabalho é um ato ilícito do empregador e, ao entender do TST, ele gera direito a danos morais, certo? Então, atenção, se cair essa expressão na sua prova limbo previdenciário, lembre que o limbo é essa situação de discordância entre o empregador e o INSS sobre a capacidade, a aptidão do empregado em estar apto a exercer suas atividades profissionais, e essa postura do empregador de discordar do laudo do INSS e impedir efetivamente o retorno, ela é um ato ilícito e que gera dano moral. Tranquilo? Vamos seguindo. Outro tema, pessoal, muito sensível para as procuradorias e que no edital de vocês tem uma previsão explícita referente a empregados públicos, certo? Empregados públicos é um tópico específico do edital. E aqui vamos primeiro tratar de um tema que é recorrente. As bancas adoram, todas elas, adoram cobrar súmulas e AJs. E no tema de empregados públicos tem uma súmula que é uma pegadinha maravilhosa, porque a redação dela, se não bem entendida, se não bem compreendida junto com a jurisprudência, ela pode causar alguma confusão. O que acontece? É a dinâmica relativa à estabilidade dos empregados da administração direta, autárquica e fundacional. Vocês sabem que durante algum período de tempo, durante o período que foi declarado inconstitucionalidade, em que houve a mudança do regime jurídico único, até que o Supremo declarasse efetivamente a inconstitucionalidade por vício formal na quebra do regime jurídico único, houve a contratação de algumas pessoas pelo regime seletista, certo? Existe uma súmula, e antes mesmo disso aqui, existem alguns contratos mais antigos na administração pública que são seletistas. Existe uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 390, que ela fala que há estabilidade para os empregados da administração pública, direta, autárquica e fundacional. À primeira vista, quando você olha essa súmula, ela é pay-puff, é cara crachá. Não, se for empregado da administração direta, autárquica e fundacional, tem estabilidade. Mas não é bem assim. A despeito da literalidade da súmula dizer isso, a jurisprudência do TST entende o quê? Que essa súmula só é aplicável para os empregados públicos que foram nomeados até a publicação da Emenda Constitucional 19 de 1998. Então, em razão da mudança realizada no artigo 41 da Constituição, o TST entende que só teria direito à estabilidade no emprego aqueles empregados públicos que ingressaram no serviço público até a promulgação da Emenda Constitucional 19. A redação anterior do artigo 41 para o TST é que conferia a estabilidade. Entretanto, tendo em vista a nova redação conferida pela Emenda Constitucional 19, a aplicação da súmula 390 ela é restrita aos empregados que ingressaram antes da Emenda Constitucional. Preciso deixar isso muito claro. O texto da súmula não faz qualquer ressalva. Então, você pode ler isso aí. Se o texto você pode ler só o enunciado e achar que isso se aplica para todos os casos. Mas a jurisprudência diz que não. Essa súmula só vai ser aplicada para os contratos de trabalho que foram firmados, para os empregados públicos que foram nomeados até a publicação da Emenda Constitucional 19 de 98. Então, se você tiver um empregado público, por exemplo, que ingressou em 2005, 2007, 2009, 2010, qualquer contrato que for posterior a 98 não haverá direito à estabilidade. Beleza? Outro ponto que pode ser cobrado é uma pegadinha em prova referente a súmulas e AJs e literalidade. É a controvérsia relativa à possibilidade de dispensa imotivada. Essa matéria hoje ela está alçada em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que é a controvérsia se os empregados públicos eles podem ser demitidos de forma imotivada ou não. Houve um primeiro precedente do STF que entendeu que para os empregados públicos dos Correios não seria possível a dispensa imotivada. Entretanto, ao julgar os embargos de declaração naquele caso, se deixou muito claro que aquele entendimento, em princípio, valia apenas para os Correios. Há hoje a controvérsia em repercussão geral se esse mesmo entendimento vai se aplicar para os empregados da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e da Petrobras. O tema hoje, portanto, está controvertido, está para análise do Supremo e o Supremo não decidiu. Entretanto, e aí que vem a pegadinha,
que pode ser explorado pela prova e a banca pode se blindar. Há um OJ do TST, que eu nem mencionei o número porque eu acho que não vale nem a pena esse detalhe, mas há um OJ no TST que fala expressamente que haverá, que é possível a rescisão do contrato de trabalho dos empregados públicos, independente de motivação. Para não deixar vocês curiosos, é a OJ 247 da SBDI. A OJ 247 da SBDI, ela fala expressamente que é possível a demissão, a dispensa imotivada de empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista. Entretanto, a aplicação dessa OJ ela hoje ela está sob júdice, ela está controvertida. Por quê? Porque o Supremo está analisando a matéria. Entretanto, se cair na sua prova, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sedimentado em orientação jurisprudencial, se a banca utilizar essa expressão conforme a orientação jurisprudencial, a banca está se blindando. Porque o que ela está querendo saber, cobrar de você, é se você tem conhecimento da existência da OJ. Ela não está dizendo que a OJ está em vigor, porque de fato ela hoje não está, ela está controvertida. Mas cuidado, se a afirmação for de acordo com a literalidade, com o entendimento da OJ, de fato, se for com base no entendimento da OJ, não é possível, melhor dizendo, é possível a dispensa imotivada de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Entretanto, se for uma questão mais ampla, que não faça essa ressalva, é importante você ter conhecimento que a matéria está controvertida, foi alçada a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e ainda não foi julgada. Então, muito cuidado. Apenas se tiver escrito conforme a orientação jurisprudencial, aí você vai entender que é possível dispensa motivada. Não sendo essa hipótese, qual a outra hipótese que a gente pode ter? Empregado das empresas públicas de Correios e Telégrafos. Nesse caso, a jurisprudência do STF pacificou e o TST segue o entendimento que nesta hipótese não pode ocorrer a dispensa motivada. Vamos recapitular aqui. 3 cenários. Primeiro cenário, Correios. Não é possível dispensa motivada. Os demais casos, em geral, de todos os outros empregados, há uma controvérsia. A matéria está alçada ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não definiu se é possível ou não a dispensa motivada. Por fim, literalidade da OJ do TST. A OJ do TST, a OJ 247 da SBDI, ela fala que é possível a dispensa motivada. Essa OJ ainda não foi revista, não foi reescrita. Então, uma pegadinha de prova pode ser cobrar apenas a literalidade da OJ. Tranquilo? Vamos seguindo. Dispensa discriminatória. Vocês sabem que a súmula 443 do TST, ela consagra o entendimento de que a dispensa de empregados que tenham aquelas doenças de caráter discriminatório, como câncer, como AIDS, tuberculose e outras. Porque o que importa para o TST é que a doença ela gere uma situação de preconceito. A jurisprudência é tranquila que esse rol não é o rol das doenças listadas na súmula 443 não é exaustivo, ele é apenas exemplificativo. O que importa é que a doença ela gere um estigma social, gere um preconceito. Qual foi a controvérsia analisada pelo TST? No caso de empregados públicos em comissão, aqueles empregados, portanto, que são de livre confiança, foram nomeados em razão da confiança e são de livre exoneração e livre nomeação. Já que essa exoneração dos empregados públicos em comissão ela é livre, ela poderia ocorrer mesmo tendo um empregado uma doença estigmatizante. Qual foi o entendimento da ST? Que não era possível, que a despeito da livre nomeação e livre exoneração, prevalece nesse caso a dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde do empregado. Então, se o empregado público, ainda que ocupante de um cargo em comissão, ele sofre alguma doença estigmatizante e haja comprovação de que a sua dispensa se deu em razão da sua doença, e ela, portanto, ela tem um caráter discriminatório, um caráter relativo ao preconceito com aquela doença, haverá aplicação da súmula 443 e o próprio ato de exoneração do empregado público em comissão será tido por nulo. O empregado, portanto, ele terá direito a retornar ao trabalho. Muita atenção aqui, tá, pessoal? Nesses casos de dispensas discriminatórias, de doenças que causam estigmas, nessas doenças que causam estigmas, comprovado por parte do empregado que essa demissão ela se deu em razão desse tipo de enfermidade que ele é cometido, o ato de demissão ele é nulo,
e o empregado vai ter direito a ser reintegrado e, naturalmente, receber todos os salários por aquele período que ficou afastado. Aqui mais um detalhe, que é um detalhe do processo de trabalho. De quem é o ônus probatório nessas hipóteses? A jurisprudência do TST entende o seguinte, que uma vez o empregado comprovando que é portador de determinada doença e que esta doença era de conhecimento do empregador, o ônus de provar que a demissão não se deu em razão da doença é do empregador. O empregador vai ter que mostrar que promoveu a rescisão do contrato de trabalho não por conta da doença, mas por outros motivos. Não é que necessariamente tem que ser uma demissão por justa causa. Não é preciso justa causa, mas é preciso indicar que a motivação foi outra que não a doença, para que se afaste dessa forma o caráter potencialmente preconceituoso da rescisão contratual. Vamos seguindo. Ainda sobre o empregado público. Aqui um dado interessante. O jurisprudência de 2021 sobre a obrigação em concurso público. Como vocês sabem, é obrigatória a contratação em concurso público, a contratação de empregados por concurso público nas empresas públicas e sociedade econômica mista. Entretanto, o TST adotou um novo marco temporal, que é o marco de 23 de abril de 93. Entendeu o TST que havia uma controvérsia logo que a Constituição foi promulgada e que, nesse período imediatamente inicial, pós a Constituição, não se tinha certeza da obrigatoriedade ou não da realização do concurso público para empresas públicas e sociedade econômica mistas. De modo que, nesses casos, o TST entendeu que seriam válidos os contratos de trabalho firmados até 23 de abril de 93. Atenção com essa data, ela pode ser cobrada em prova, está na jurisprudência. Beleza? E só uma diferença que isso também pode ser explorado em prova, até porque o raciocínio é diverso. Para os conselhos profissionais, Conselho Regional de Medicina, OAB, Conselho Regional de Farmácia, de Contabilidade, Odontologia, Engenharia, para os conselhos profissionais, o marco temporal, segundo o STF e segundo o TST, da obrigatoriedade da realização do concurso público é a Constituição de 88. Então, desde a Constituição de 1988, para esses órgãos, com exceção da OAB, que vocês sempre lembram, a OAB sempre sui generis, com exceção da OAB, a obrigação de contratar mediante concurso público é desde a Constituição. Último aspecto relativo aos empregados públicos. O valor do plantão recebido por um empregado público, por um médico, um enfermeiro, segundo o TST, ele também tem que estar submetido ao teto constitucional. Então, se um médico eventualmente já tem um salário de 38 mil, 39 mil e realiza um plantão, alguma jornada extraordinária, ele não vai ter direito, em razão dessa jornada extraordinária, a receber mais que o teto. Caberá à administração pública, segundo o TST, fazer uma reorganização da jornada de trabalho para que possa haver a compensação. Então, se cair na sua prova o valor referente ao teto, aos plantões realizados e jornada extraordinária estão fora do teto constitucional, é falso. É falso. O valor referente ao plantão também tem que se submeter ao teto constitucional. Tranquilo? E agora vamos para o último tópico relativo a direito de trabalho, que é um tópico que as bancas gostam muito de cobrar, que é a matéria relativa à jornada de trabalho e férias, certo? Primeiro aspecto, o cargo comissionado, aquele empregado que ele ocupa um cargo comissionado, aquele cargo de confiança, que é o previsto no artigo 62, segundo da CLT, ele não vai ter direito a horas extras por sobreaviso, certo? O entendimento do TST foi que, dentro da ocupação desse cargo de confiança e da flexibilidade prevista na CLT, o ocupante de cargo comissionado não tem direito à jornada de sobreaviso. Por quê? Porque ele está excluído do capítulo relativo à jornada de trabalho. Então, os ocupantes de cargo de trabalho, eles não estão submetidos a concurso de jornada, eles não se submetem ao capítulo da CLT referente ao concurso de jornada e, por consequência, eles não têm direito ao sobreaviso. Outro tema que é cara de prova, porque explora justamente um tema que as bancas gostam muito, que é literalidade das súmulas e AJs. Como vocês sabem, a súmula 450 do TST, ela prevê que o pagamento das férias em atraso vai gerar o pagamento em dobro das férias. Então, se eu vou entrar em férias agora, no dia 20 de maio, e minhas férias só são pagas efetivamente no dia 1 de junho, depois que eu já entrei de férias, para o TST, para a súmula 450, haverá o direito ao pagamento em dobro dessas férias. Mas o que foi que o TST entendeu recentemente? Que se as férias forem pagas no primeiro dia em que o trabalhador entrou efetivamente de férias, no primeiro dia que houve interrupção do contrato de trabalho, diante desse atraso ínfimo, esse atraso irrisório, não haverá direito
ao pagamento em dobro das férias. Por quê? A finalidade do pagamento antecipado das férias é que o trabalhador possa, nas férias, ter uma maior condição financeira e possa descansar. Se esse pagamento é feito imediatamente, no primeiro dia das férias, não houve, de fato, para um trabalhador um prejuízo que justificasse essa dobra. Então, ele não vai ter direito ao recebimento em dobro das férias se esse atraso for ínfimo, que a hipótese especificamente tratada foi o pagamento no primeiro dia de trabalho, certo? Outro aspecto relativo à jornada de trabalho e também relativo ao PCD, como eu falei mais cedo, é a possibilidade de uma empregada pública ela ter direito a uma jornada especial de trabalho, ela ter direito a uma redução da sua jornada de trabalho, em razão de ser mãe de uma pessoa portadora de deficiência e tendo por base a aplicação analógica da Lei dos Servidores. A partir da aplicação da Lei dos Servidores, se admite a partir da aplicação da Lei dos Servidores, se admite aqui o slide está com um pequeno equívoco, não é 8.213, é 8.112, vocês perdoem esse equívoco, esse errozinho material. A partir da aplicação da Lei 8.112, que prevê uma jornada diferenciada, uma jornada especial para os pais que tiverem filhos que exijam cuidados especiais, o TST admitiu para o empregada pública da USP a possibilidade de uma jornada especial de trabalho em razão dessa situação como uma forma de proteção da pessoa com deficiência, certo? Em regra, para os empregados públicos, não se aplicam as normas estatutárias, mas o TST, nesse caso, fez uma distinção e admitiu essa aplicação. Por fim, algumas questões mais diretas e mais objetivas sobre jornada de trabalho e férias também costumam cair em prova. Atenção, pessoal, o banco de horas, se ele for anual, ele pode ser previsto apenas por acordo coletivo ou convenção coletiva. Entretanto, se for um banco de horas semestral, ele pode ser previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva ou até mesmo em acordo individual, mas nesse caso, acordo individual escrito. Já o acordo relativo à compensação da jornada de trabalho dentro do mesmo mês, esse acordo mensal, ele pode ser feito tanto por acordo coletivo, como por convenção coletiva, como por acordo individual. E nessa hipótese, o acordo individual ele pode ser escrito ou tácito. Não vai haver propriamente a necessidade de que seja formalizado. O empregado e o empregador eles podem entrar em um ajuste verbal, podem fazer isso de forma tácita, e desde que a compensação fique circunscrita ao próprio mês em que houve o labor, será possível essa compensação. Tranquilo? Alguns aspectos também, desses aspectos mais diretos e objetivos que tem cada primeira fase. Muita atenção com os dias, isso é uma matéria que as bancas adoram. Quais são os dias que podem justificar o afastamento do trabalho? Algumas pegadinhas aqui interessantes. 2 dias em caso de falecimento do cônjuge, 3 dias de afastamento, no caso de casamento, e aqui uma pegadinha. Para a CLT, no nascimento do filho, é apenas 1 dia. A redação da CLT permite que o pai se afaste em razão do nascimento do seu filho por apenas 1 dia. A Constituição Federal é que admite em 5 dias. Então, cuidado. Se a banca dizer assim, conforme a Constituição Federal, 5 dias, ok. Conforme o ordenamento jurídico, 5 dias, ok. Mas, se ela colocar assim, conforme a CLT, o afastamento é de 5 dias. É falso. Para a CLT, é só 1 dia. Beleza? São 2 dias para alistamento eleitoral. 1 dia, que é o dia da prova, no caso vestibular. 2 dias para acompanhar consultas médicas e exame de gravidez. E aqui um mnemônicozinho, uma associação que talvez ajude. Quando você está com uma pessoa grávida, você tem 2 pessoas. A mãe e o bebê. Se são 2 pessoas, vão ser 2 dias. Entretanto, para as hipóteses de consulta de um filho de até 6 anos, você só tem um filho. Então, é só 1 dia para cada consulta de filhos até 1 ano, até 6 anos, porque é apenas uma pessoa. Deu para fazer a associação? Se eu estou, no caso referente à gravidez, eu vou ter direito a me afastar 2 vezes por ano, porque eu vou ter, no caso, 2 pessoas. Se é uma consulta de um filho de até 6 anos, eu posso me afastar 1 dia no ano, porque é apenas uma pessoa, que é só meu filho. Foi só uma associação que eu fazia na prova, que eu acho que pode ajudar vocês também. Por fim, para os exames de câncer, é previsto ainda a possibilidade de afastamento por 3 dias a cada 12 meses. Tranquilo? Mais um aspecto desses mais objetivos. No regime de prontidão, pessoal, é o regime em que o empregado ele fica no próprio local de trabalho do empregador, no próprio trabalho, no próprio escritório,
e nessa hipótese ele pode passar até 12 horas no regime de prontidão. Nesse caso, ele não vai receber propriamente a mesma valor da hora de trabalho, ele vai receber 2/3 da hora de trabalho. Por outro lado, na hipótese de sobreaviso, o trabalhador fica trabalhando em casa e recebe 1/3 da hora normal de trabalho. Nessa situação de sobreaviso, como ele está em casa, uma situação mais tranquila, a legislação permite que ele fique até 24 horas. Último aspecto, obrigatoriedade de ponto. Por muito tempo, a obrigatoriedade de ponto foi para empresas com mais de 10 empregados. Hoje, atenção, o ponto é obrigatório para empresas a partir de 20 empregados, certo? Vamos adentrar agora, pessoal, na matéria de processo de trabalho e vamos abordar sobre competência, certo? Competência é uma matéria recorrente em prova, muitas provas gostam, todas as bancas gostam de cobrar. A última prova da FCC na PGE de Goiás cobrou competência também. Primeiro bizu, primeiro macete que eu quero deixar aqui. Se você não souber, tá? Só se você não souber. Se você não souber se a competência da justiça do trabalho, da justiça comum, só para você chutar, é só se for chute, tá? Se for chute, eu tô na dúvida. Se você não souber, chute que não é da justiça do trabalho. Chute que é competência da justiça comum. Historicamente, as últimas decisões da jurisprudência sobre casos relativos à competência da justiça do trabalho têm sido para afastar a competência da justiça do trabalho, certo? Esses são alguns hipóteses aqui que a gente listou. Ato de demissão de empregado público. Um empregado público ele foi demitido, um empregado da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Se ele quiser postular, eventualmente, questionar esse ato demissional, de quem é a competência para julgar? Segundo o STF, a competência vai ser da Justiça Comum, porque nesse caso, ao entender do STF, você tem uma natureza de uma relação de emprego de natureza constitucional e administrativa. Então, diante dessa incidência de normas constitucionais no regime do empregado público, a competência vai ser da Justiça Comum, certo? Muita atenção nesse cara de prova. Demissão de empregado público, a competência não é da Justiça do Trabalho. Se o ato a ser investigado for a questão da demissão, essa demissão dos empregados públicos, em razão da natureza constitucional e administrativa dos vínculos, da incidência do artigo 37 da Constituição Federal, a competência nessa hipótese vai ser da Justiça Comum, beleza? Fraude contra credores, de quem é a competência? Justiça Comum. A Justiça do Trabalho não tem competência para eventualmente desconstituir um negócio jurídico. Quem tem essa competência é a Justiça Comum. Depósitos recursais. A empresa em que é recuperação judicial, isso pode ser bastante frequente na prática trabalhista. A empresa em que é recuperação judicial tem uma série de depósitos recursais feitos e há uma controvérsia para onde vão esses depósitos recursais. Eles vão para o plano de recuperação, a Justiça do Trabalho pode utilizar aquele depósito para honrar os pagamentos. Qual é o entendimento da jurisprudência? Que a competência para determinar o uso e a destinação dos depósitos recursais é da Justiça Comum, é do juízo de recuperação, certo? Diretor estatutário. Nas SAs, vocês sabem que é a previsão daqueles diretores que são estatutários. O entendimento do TST é que, nesse caso, também a competência não é da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque não há propriamente uma relação de emprego. Há uma relação sui generis, não há uma relação de autonomia. Não há incidência própria da subordinação típica da relação de emprego. Então, ao entender do TST, essa relação do diretor estatutário ela é regida por normas comuns, normas civis, daí a competência da Justiça Comum. Advogado dativo, são aqueles advogados que são chamados, são convocados para atos diante da ausência de um defensor público ou de um advogado previamente constituído. Se esse advogado dativo quer pleitear alguma indenização, algum valor do Estado, a competência vai ser da Justiça Comum. Por fim, última hipótese, contribuição sindical de servidor estatutário. Os servidores estatutários que eventualmente façam recolhimento de contribuições para os sindicatos, a competência para demandas relativas a essas contribuições, a controvérsia, é devida a contribuição, não é devida, qual o percentual, qual o valor. Quem tem competência para esclarecer esses aspectos é a Justiça Comum. Ainda sobre competência, um tema um pouco espinhoso e que pode cair em prova, que tem muito detalhezinho específico. Sobre previdência complementar. Aqui a gente tem 2 julgamentos do STF que, se não bem entendidos, podem dar conflito. Qual o primeiro julgamento? Tema 1166. O reconhecimento das verbas trabalhistas e o reflexo dessas verbas na Previdência à competência da Justiça do Trabalho. O que é isso? Eu era empregado, por exemplo,
do Banco do Brasil e fazia horas extras. Aí eu busco na justiça o direito ao reconhecimento das minhas horas extras e busco, eventualmente, além das horas extras, os respectivos reflexos que devem ser pagos pelo empregador para a previdência complementar. Então, eu fazia uma média, tinha direito em média R$ 1.000 de horas extras por mês e quero que o empregador, o banco, faça o pagamento dessas contribuições previdenciárias para a Previ. Nesse caso, o STF entendeu que a competência para determinar esse recolhimento em relação à Previ é da Justiça do Trabalho. Então, é a Justiça do Trabalho que tem competência para reconhecer que uma verba é trabalhista e que por consequência determine o reflexo, o pagamento desses reflexos perante a previdência complementar. Entretanto, o pagamento da complementação, e aqui precisa distinguir, uma coisa é o pagamento da contribuição para a instituição de previdência complementar. Outra coisa é a obrigação de fazer uma complementação. Eu quero obrigar o meu empregador não apenas a contribuir para a previdência complementar, eu quero obrigar ele a fazer uma complementação do meu benefício, da aposentadoria que eu recebo. Eu não quero que ele recolha uma contribuição de 10, 20 reais por uma hora extra. Eu quero que sobre o valor que eu ganho, que é X, ele me pague X mais Y. Nessa hipótese de complementação da aposentadoria, a competência vai ser da Justiça Comum. Esse é o tema 190 do STF. Por fim, a outra hipótese é a hipótese de indenização. O que é isso? O STJ tem um entendimento de que o recolhimento posterior das contribuições previdenciárias não pode alterar o cálculo do benefício. Então, se em razão do recolhimento extemporâneo, do recolhimento atrasado das contribuições previdenciárias complementares, o trabalhador for privado de algum valor que lhe era devido, o pagamento da indenização, muita atenção, tá, pessoal? Não é a complementação da aposentadoria. A discussão sobre a complementação é da Justiça Comum. Agora, a discussão relativa à indenização substitutiva, eu estou dizendo assim, olha, eu fui privado de ter direito a tal benefício. Por eu ter sido privado de ter direito a um benefício X, eu estou pleiteando indenização Y. Nessa hipótese de indenização, a competência é da Justiça do Trabalho. Beleza? Vamos seguindo. Honorários advocatícios, outro tema que cai muito em prova. Antes da reforma trabalhista, o que a gente tinha? Os honorários advocatícios nas relações de empregos eram só os honorários sindicais e os honorários da Defensoria Pública. A súmula 219, ela estabelecia quais eram os requisitos. Era necessário ter uma assistência por parte do sindicato, a categoria profissional, e o trabalhador tinha que comprovar que recebia até o dobro do salário mínimo ou que estava em uma situação de fragilidade tal que não poderia demandar sem prejuízo do próprio sustento. O que é muito comum, porque naturalmente as reclamações trabalhistas no Brasil, em regra, são ajuizadas por pessoas desempregadas. Então, qual era a regra geral antes? Só é possível a coordenação de honorários se você estiver acompanhado do advogado do sindicato. A reforma trabalhista, entretanto, ela muda, certo? Ela muda isso. Ela diz agora que é possível em todos os casos. Só que essa regra da mudança da reforma trabalhista, de que nas relações de emprego os honorários advocatícios sempre serão devidos, ela só vai ser aplicada para as ações que foram ajuizadas após a reforma, isto é, em 11 de novembro de 2017. Apenas após novembro de 2017 é que nas relações de empregos haverá o dever de pagamento dos honorários. Muita atenção, pessoal, que é o seguinte, isso que eu falei se aplica apenas para as relações de emprego. Para as relações civis, que eventualmente estão na competência da Justiça do Trabalho, bastava a sucumbência. Então, eventualmente, na ação rescisória, se entendia que bastava a sucumbência, era devido honorários advocatícios em ações rescisórias. Em outras hipóteses de ações cíveis da competência da Justiça do Trabalho, também era devido o pagamento de honorários advocatícios como ação de cobrança. Por quê? Porque essas ações elas não estavam diretamente relacionadas à reforma, às relações de empregos, mas relações cíveis que estavam de certa forma, contempladas pela competência do trabalho. Então, nessas hipóteses de ações cíveis, que não são relações de emprego, mas que a competência da Justiça do Trabalho, sempre foi devido os honorários advocatícios. Beleza? Vamos aqui seguindo. O que é que entendeu recentemente sobre os honorários advocatícios do STF? Julgaram muito importante, vale a pena dar uma olhadinha. Para os casos dos beneficiários da justiça gratuita, que é o quê? Aquele pessoal que é pobre na forma da lei, que diz que não pode arcar com as próprias custas, que está em uma situação de fragilidade econômica, que não tem como custear. É a regra geral da Justiça do Trabalho.
Regra geral é a Justiça do Trabalho de desempregados. Então, a regra geral vai ser o quê? Os empregados reclamantes serem beneficiários da justiça gratuita. A reforma trabalhista, ela tinha previsto a possibilidade de o valor que o empregado receber naquela reclamação ser utilizado para o pagamento de honorários advocatícios. Então, vamos pensar assim, eu postulei o recebimento de adicional de periculosidade e hora extra. Eu perdi o adicional de periculosidade, mas eu ganhei R$10.000 de horas extras. Pelo texto da CLT, o que eu ganhei de hora extra, eu podia não ganhar nada. Todo o valor poderia ser destinado ao pagamento de honorários advocatícios. O que é que entendeu o STF? Que era impossível e indevida essa compensação. Não poderia se transferir a verba que o trabalhador recebe na sua ação, a sua verba trabalhista, e destiná-la para o pagamento de honorários. São dois valores diferentes. Então, o beneficiário da justiça gratuita, caso comprove essa gratuidade, ele vai poder receber normalmente tudo que ele teria direito naquela reclamação, que assim foi reconhecido pelo judiciário, e os honorários advocatícios estarão sujeitos a uma condição de suspensão da sua exigibilidade, até que eventualmente o advogado prove que essa condição de miserabilidade, de insuficiência econômica, não mais persiste. Mas, persistindo a situação de vulnerabilidade e insuficiência econômica, o valor que foi recebido em juízo não pode ser destinado ao pagamento dos honorários advocatícios, certo? Entidades sindicais. Uma dúvida que existia. O sindicato, quando ele recebe os honorários sindicais, que são aqueles honorários pagos pela sucumbência, ele pode receber também os honorários contratuais que ele firma a partir do contrato de trabalho com o empregador, com o empregado. É assim, eu postulei na justiça o recebimento de R$10.000 de verba rescisórias. Eu ganhei. Eu sou advogado do sindicato. Então, a empresa vai pagar R$10.000 para o empregado e vai me pagar mais 10%, se o juiz assim fixar, de honorários sucumbenciais. O que foi levado para o TST? TST, se o sindicato já recebe 10% do honorário sindical, ele pode receber também mais 20% sobre os 10%, os R$10.000 que foram recebidos pelo empregado a título de honorários contratuais? Sim. Para o TST, é possível a acumulação desses dois honorários. Uma coisa é o honorário sindical, que quem paga é o sucumbente, no caso, normalmente quem paga é a empresa. Outra coisa será os honorários contratuais, que serão pagos pelo empregado, por aquele que firmou o contrato. Tranquilo? Outro aspecto sobre honorários é que o TST entendeu que é incabível a condenação a honorários advocatícios nas hipóteses de produção antecipada de provas. E um detalhezinho objetivo para as provas é que os honorários advocatícios, pela redação da CLT, diferente do CPC, e por isso que a gente está destacando, eles são no mínimo de 5 e no máximo de 15. O CPC fala que o máximo é de 20, mas na CLT o máximo é de 15%, segundo a literalidade do texto. Avançando aqui na matéria de processo de trabalho, vamos ao procedimento ordinário. As provas também gostam muito de cobrar aspectos relacionados à instrução, ao andamento do processo. Então, informações que são caras, detalhezinho que é cara de prova objetiva. Qual o horário que os atos processuais podem ser feitos? Os atos processuais, pelo texto da CLT, eles podem ser praticados das 6 horas às 8 horas, às 20 horas, de segunda a sábado. Então, atenção, domingos e feriados, em regra, não pode haver a prática de ato processual. É preciso que tenha autorização do juiz para a realização de atos no processo de trabalho no domingo e feriado. De segunda a sábado, das 6 às 8, a lei autoriza. Fora desse horário, só por autorização do juiz. Audiência. Diferença, preste atenção. O ato processual pode ser praticado a partir das 6 horas. O oficial de justiça pode chegar assim, fazer o penhão, o leilão, chegando cedo na casa da pessoa, 7 horas da manhã para pegar o cara lá. Mas a audiência trabalhista, ela só pode começar a partir das 8 horas, certo? A audiência trabalhista só começa às 8. O ato processual pode começar às 6. O oficial de justiça pode dar bom dia para o devedor para querer fazer uma penhora. Da mesma forma, o ato processual ele pode ocorrer até às 8 horas. O oficial de justiça pode ficar esperando o devedor chegar em casa até mais tarde para tentar penhorar algo bem. Mas a audiência ela só pode ser feita até às 6 horas, horário tradicional, horário comercial, de 8 às 6. E as audiências trabalhistas, elas têm que necessariamente, segundo o texto da CLT, ter no máximo 5 horas seguidas. Passou de 5 horas, é possível já, segundo o texto da CLT, a interrupção. É um prazo que o Código estabelece, a consolidação estabelece, para que as audiências não se prolonguem muito. Outra inovação da reforma trabalhista, a exceção de competência. A exceção de competência antes era um tópico da defesa,
mas agora é uma exceção apresentada à parte, e o prazo também é contado à parte. A exceção de competência, nesse caso, a exceção de competência territorial, o prazo dela vai ser de 5 dias a contar da notificação. Então, a partir do momento que a parte é notificada, ela tem 5 dias para apresentar a sua exceção de competência. Tranquilo? A ausência de preposto na audiência. Vocês sabem que na audiência inaugural é necessária a presença do preposto. Se o preposto não estiver na audiência, o que vai acontecer? Os documentos juntados, a defesa pode ser apresentada. A CLT inovou nesse aspecto, a reforma trabalhista inovou e permitiu que o quê? Se o preposto estiver ausente, mas o advogado estiver presente, é possível que o juiz receba a contestação, receba aquela alegação jurídica que foi apresentada e também os documentos. Então, é uma forma de mitigar os efeitos da revelia. Então, haverá revelia porque o preposto estava ausente, haverá confissão ficta, mas a contestação vai ser recebida e os documentos também. Então, aquela presunção de veracidade gerada pela ausência do preposto, ela vai ser de alguma forma mitigada, certo? Então, quais são outras hipóteses que são previstas na CLT de mitigação da revelia? No caso, propriamente, dos efeitos da revelia. Isso é principalmente para as hipóteses de mitigação da confissão ficta, certo? Houve a revelia, houve a ausência, a contumácia do réu, mas aí o legislador está preocupado em mitigar os efeitos da presunção de veracidade. Se houver pluralidade de reclamado e algum deles contestar, então essa presunção de veracidade vai ser mitigada. Se o direito for indisponível, também vai haver uma mitigação. Se a petição inicial não tiver instruída com o documento que a própria lei considera indispensável, ou se as alegações de fato forem inverossímeis ou em contradição com a prova dos autos. Nesses casos, a despeito da revelia, a despeito da presunção de veracidade, essa presunção de veracidade vai ser mitigada e o juiz vai poder, eventualmente, mesmo havendo a revelia, julgar contra, do ponto de vista fático, a pretensão autoral. Se o quê? Se versação do direito indisponível, se houver pluralidade de reclamados, se não houver documento que a lei considere indispensável, ou se as alegações de fato forem inverossímeis ou tiverem contradição com a própria prova dos autos. Tranquilo? Aqui, pessoal, mais um aspecto interessante que é referente às prerrogativas da Fazenda Pública. Isso é um decreto específico sobre as prerrogativas da Fazenda Pública. É o decreto 779, certo? O decreto 779 de 69. Ele estabelece quais são as prerrogativas da Fazenda Pública no processo de trabalho. Então, a primeira prerrogativa que é dada é a presunção relativa de validade dos recibos de quitação, o prazo em quadro para apresentar a defesa, porque essa menção aqui no artigo 841 é o prazo da defesa. Então, no rigor, como no texto anterior, o texto da CLT é de 5 dias, o prazo para a Fazenda Pública apresentar sua defesa é de, no mínimo, 20 dias úteis. O prazo em dobro para apresentar o recurso. Então, na defesa do processo de trabalho, o prazo para a Fazenda Pública é em quádruplo. Então, muita atenção, é uma hipótese de prazo em quádruplo para a Fazenda Pública, o prazo da defesa. Mas, para apresentar recurso, é a regra que hoje é geral, que é o prazo em dobro. Outra prerrogativa, está dispensada a Fazenda Pública de apresentar depósito recursal. Para a Fazenda Pública não é necessário depósito recursal. Outra prerrogativa, se prevê o instituto da remessa necessária. Nesse caso, especificamente, é o recurso ordinário de ofício, como o decreto prevê, que é a possibilidade, na verdade, a necessidade das decisões que forem contrárias à Fazenda Pública, elas serem submetidas de ofício à instância superior. Por fim, outra prerrogativa dada à Fazenda Pública é a possibilidade de pagamento das custas apenas ao final da demanda, certo? Com exceção da União, que o próprio decreto prevê que a União não vai pagar custos processuais. Tranquilo? Vamos seguindo. A execução trabalhista, outro tema que tem muita cara de prova. A execução e recursos são os dois últimos temas que as bancas adoram cobrar, certo? Cláusula penal. O que é cláusula penal? É aquela hipótese em que as partes firmaram um acordo, firmaram uma convenção para o cumprimento de determinada situação, determinado pagamento de verbas rescisórias, verbas trabalhistas, e foi descumprida. Diante do descumprimento daquele pactuado, surgiu o dever de pagar a cláusula penal. Qual foi a dúvida que surgiu? Se o descumprimento foi ínfimo, então assim, a previsão da cláusula penal é que se a verba não fosse paga no dia 10,
se o acordo não fosse cumprido, haveria o pagamento de R$ 10.000. Mas aí a empresa ela deixa de pagar R$ 500 no dia 1 e paga no dia 2. O trabalhador vai receber dia 1, recebeu dia 2. Em razão desse atraso de um dia, a empresa vai ser obrigada a pagar a indenização prevista de R$ 10.000. O que é que entendeu o TST? Que não é possível excluir por completo a multa. Se a multa foi prevista, se havia uma previsão de ser pago no dia A e foi pago no dia B, deverá haver a incidência da multa. Entretanto, é possível que o juiz, no caso concreto, avalie, medir se esse pagamento, se essa multa ela não está sendo excessiva. De modo que, sendo excessiva a multa, ele não fará uma exclusão por completo dela, mas vai poder minorar o seu valor de forma proporcional ao prejuízo efetivamente sofrido pela parte no acordo, certo? Outro aspecto interessante da execução trabalhista trazido pela reforma. É possível a execução de ofício? A regra geral vai ser não. Só que a lei permite a execução de ofício. E muita atenção para isso na prova objetiva. É possível a execução de ofício na Justiça do Trabalho? Sim. E que casos? Quando a gente vê contribuições sociais relativas ao objeto da condenação, isso é o quê? As contribuições para o INSS. O juiz do trabalho continua com o dever de ofício, promover a execução das contribuições previdenciárias. Então, permanece existindo na Justiça do Trabalho a execução de ofício. E outra hipótese de execução de ofício é se a parte estiver no processo de execução sem advogado. Se não houver representação processual, se a parte estiver ausente de advogado, se a parte estiver se utilizando do juiz postulante, poderá o juiz também, nessa hipótese, promover a execução de ofício. Então, embora como regra geral não seja mais possível a execução de ofício, como era antes da reforma trabalhista, mesmo com a reforma, existem duas possibilidades de execução de ofício: contribuições sociais e trabalhadores que estiverem sem advogado, se valendo do juiz postulante. Outro aspecto relativo à execução, a liquidação da sentença. A liquidação da sentença agora ela passa a ser obrigatória e com prazo comum de 8 dias. O juiz proferiu a sentença líquida, não se sabe qual é exatamente o valor das horas extras, o valor das rescisórias, quanto é devido para o empregado. O que é que ele faz? Ele promove a liquidação dos artigos, ele vai liquidar aquela decisão judicial, aquele título executivo, e nem título executivo porque não teria liquidez, mas ele vai liquidar aquela decisão judicial e as partes vão ter o prazo comum de 8 dias para indicar os valores que discordarem. Então, é o mesmo prazo, tanto para a parte autora quanto para a parte ré, eles impugnarem, discordarem, apresentarem suas divergências sobre os cálculos que o juiz apresentou. Por que isso é importante? Se a parte não apresenta impugnação nesse prazo da liquidação, ele não vai poder fazer posteriormente nos embargos de execução. Então, essa liquidação no prazo comum, que é um prazo para ganhar tempo, ela acabou com a reforma trabalhista ganhando uma importância muito grande. Vamos seguindo. Sobre a execução trabalhista ainda, a temática relativa à prescrição. As bancas adoram cobrar prescrição. Houve, em razão da reforma trabalhista, a inserção do Instituto da Prescrição Intercorrente, que passa a ser possível nas execuções trabalhistas a incidência da prescrição intercorrente. Ela vai exigir o quê? Um prazo de 2 anos e que a parte exequente ela tenha tido uma indeterminação judicial, o juiz obrigue que a parte exequente, por exemplo, apresente um contrato social. Exequente, apresente o contrato social da empresa para descobrir quem é o sócio. Se o exequente não apresenta essa determinação, se ele não cumpre essa determinação por 2 anos, nesse caso, a lei autoriza que o juiz declare a prescrição, o que o crédito está prescrito. Essa prescrição, inclusive, ela pode ser reconhecida de ofício. A execução trabalhista, em regra, não pode ser de ofício, como a gente falou, mas a prescrição intercorrente ela pode ser reconhecida de ofício. Certo? A outra controvérsia, a partir de quando se inicia essa prescrição intercorrente? O entendimento do TST é que a prescrição intercorrente só vai ser possível para as execuções que tiverem sido iniciadas após a reforma, isto é, após novembro de 2017. Antes de novembro de 2017, não é possível a incidência do Instituto da Prescrição Intercorrente. Ainda sobre a matéria de execução trabalhista. Qual os juros que vai incidir? Qual os juros que incidirão nas execuções? O STF enfrentou a matéria recentemente e delimitou o seguinte: na fase pré-processual, ou seja, antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, é devido o IPCA-E, o índice de correção monetária, o IPCA-E. A partir da fase do ajuizamento, vai haver incidência da Selic,
que, como vocês sabem, a Selic ela contempla as duas coisas. Ela contempla tanto a correção monetária como os respectivos juros moratórios. Então, na fase processual, apenas IPCA é. A partir do ajuizamento da reclamação, Selic. Como é que foi feita a modulação? O STF entendeu que aqueles pagamentos que já tinham sido feitos e aquelas decisões transitadas e julgadas em que houvesse decisão expressa com a adoção de índice diverso estariam mantidas. Então, apenas a partir da decisão do STF para frente, vai haver necessariamente a modificação dos juros. Inclusive, tem muitos processos que estavam sobrestados e aqueles processos que estavam sobrestados, que já haviam decisões, mas que ainda não tinham transitado julgado, para esses casos em que não tenha ocorrido o trânsito julgado e que haja um sobrestamento que esteja em trâmite, haverá necessidade da observância dos juros delimitados pelo STF, quais sejam fase processual e IPCE. IPCA é fase do ajuizamento Selic. Vamos seguindo agora para o último tópico, recursos trabalhistas, certo? Um aspecto referentezinho, matéria que cai em prova muito, matéria objetiva, depósito recursal. A reforma trabalhista passou a inovar e prever as hipóteses em que o depósito recursal vai ser pago, quer seja pela metade ou quer a parte estará totalmente isenta desse pagamento. São duas hipóteses: pagamento pela metade, entidade sem fim lucrativo, empregador doméstico, microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. Aqui vai uma frasezinha que eu criei, pode ser útil para você, pode não ser, mas pode ser que lhe ajude. Seja para microempreendedor, seja para empresa de pequeno porte, o doméstico não dá lucro. Você tenta fazer essa associação para lembrar que o quê? Entidade sem fim lucrativo, empregador doméstico, microempreendedor e empresa de pequeno porte, ela vai estar obrigada a fazer o pagamento de depósito recursal, mas apenas pela metade. Por outro lado, os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial, elas estão completamente isentas. Se você é beneficiário da justiça gratuita, se você é uma entidade filantrópica ou se você está em recuperação judicial, você não vai ter mais a obrigação de fazer o pagamento do depósito recursal. Qual é a associação nesse caso? A frasezinha é justo que quem file vá em recuperação. Só uma frase que eu utilizava para decorar, que talvez lhe ajude também. Vamos finalizando aqui, pessoal, o último aspecto referente à nossa revisão de processo de trabalho, o cabimento do recurso de revista, matéria que é cobrada veementemente e reiteradamente nas provas. São 4 hipóteses de cabimento diferentes do recurso de revista, tá? Vamos lá. Primeiro, no rito ordinário, que são os casos comuns, os casos tradicionais, o recurso de revista vai ser cabível por violação à lei federal, à Constituição Federal, a súmulas e AJs, a súmula vinculante e por divergência jurisprudencial. Então, vejam, o rito ordinário, em regra, é a hipótese que vai contemplar o maior número possível de hipóteses, quer seja pela lei, por violação à Constituição, por súmula, por OJ. Lembre-se, o cabimento por violação de OJ só é cabível no rito ordinário. Isso despenque prova, as bancas adoram cobrar isso. Cabimento de recurso de revista por violação ao OJ apenas quando for rito ordinário. Beleza? Então, no rito ordinário vai caber, além de violação ao OJ, súmula vinculante e divergência jurisprudencial. No procedimento sumaríssimo, que é um procedimento especial, vai ser cabível recurso de revista por violação à Constituição, por violação à súmula do TST e por súmula vinculante. Já se for um recurso de revista em sede de execução, só é possível a interposição do recurso de revista se houver violação direta à Constituição Federal. Tem que haver uma violação direta à Constituição Federal para que possa haver o cabimento do recurso de revista. Entretanto, nas execuções fiscais e nas execuções que a controvérsia seja relativa ao Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas, o famoso CNDT, a legislação amplia as hipóteses de cabimento do recurso de revista, de modo que, além da Constituição Federal, é possível também o cabimento por violação à lei federal e à divergência jurisprudencial. Certo? Vamos lembrando aqui, rito ordinário são as hipóteses maiores, é a única hipótese que é cabível por violação ao OJ. Rito sumaríssimo, só Constituição, súmula TST e súmula vinculante. Execução, só Constituição Federal. Mas, se for execução fiscal, ou se for controvérsias relativas ao CNDT, vai ser por lei federal, pela Constituição ou por divergência jurisprudencial. Último aspecto,
para a gente lembrar. Você sabe que com a reforma trabalhista, o recurso de revista agora passa a ter a necessidade da transcendência. Então, não basta haver uma violação à lei, não basta haver uma violação à Constituição, uma divergência jurisprudencial. É preciso que aquela causa ela tenha uma repercussão maior, ela transcenda propriamente aqueles interesses individuais das partes. E quais são os elementos para a comprovação da transcendência? São os elementos econômicos, políticos, sociais e jurídicos. E a própria legislação estabelece o que é que significa isso. Haverá transcendência econômica para o legislador se o valor da causa for alto. Por outro lado, haverá transcendência política se houver um desrespeito à jurisprudência. Já a transcendência social é se for a violação ao direito previsto, um direito social previsto na Constituição. Por fim, haverá transcendência jurídica se a gente tiver uma controvérsia de um aspecto jurídico, um aspecto novo, uma interpretação da legislação que ainda não foi apreciada. Então, questões novas relativas à interpretação da lei, elas representam transcendência jurídica. Eu não tive ainda manifestação a respeito daquilo ali. Então, eu tenho uma transcendência jurídica. A transcendência social, se o direito social for previsto na Constituição, e vai ter transcendência política se houver um desrespeito à súmula do TST ou do STF. E, por fim, tem a transcendência econômica nasquelas causas que o valor for elevado. Último aspecto. A CLT previa, após a reforma trabalhista, que nos casos de julgamento de agravo de instrumento, se o relator, no julgamento do agravo de instrumento, entendesse que o recurso de revista não tinha transcendência, essa decisão monocrática, e vamos prestar atenção, não era a decisão do relator em sede de recurso de revista, era a decisão do relator em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, porque, como vocês sabem, o agravo de instrumento no processo de trabalho ele serve para destrancar recurso. Então, eu apresentei o recurso de revista, o recurso de revista não foi conhecido, aí eu apresento o agravo de instrumento e levo para o TST. Então, nessa hipótese aqui, do agravo de instrumento, o que a legislação previa? Prevê que, nesta hipótese do agravo de instrumento, o relator poderia monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência. E previa ainda a reforma que essa denegação, essa decisão, ela seria irrecorrível. O relator poderia monocraticamente dizer, não tem transcendência, tchau, acabou, tchau e benção, finalizou a história. O que o TST falou? Essa previsão da CLT, essa previsão da reforma, ela é inconstitucional. Não é possível, dentro do princípio da certa jurisdição, a necessidade de decisões colegiadas, que a transcendência seja refutada, seja negada por um único ministro. Há que se preservar, segundo o TST, a colegialidade. Então, o que acontece? O TST entendeu que era inconstitucional o dispositivo que proibia a utilização de recurso. No caso, é o agravo interno, no âmbito de uma turma do TST. E, a despeito do texto legal falar que é irrecorrível, para o TST, hoje, passa a ser possível a interposição de agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Beleza? Se isso cair na prova, muita gente pode se confundir, mas vocês vão estar sabendo e vão acertar. Espero ter ajudado. Desejo uma boa prova para vocês. Vai dar tudo certo. Tenho certeza que vocês se prepararam. Mantenham a calma, mantenham a tranquilidade. O que precisarem, conte conosco. Valeu!